nós vamos trabalhar com a parte de dimensionamento, mas do sistema de distribuição. Então, do reservatório para frente, né? Então, na aula passada, que foi na outra semana, a gente trabalhou com a parte do fornecimento, né? Então, dimensionamos a parte de entrada, então, alimentador predial, ramal predial, hidrômetro, a parte de recalque, né? E a parte de reservatórios. Como nós tínhamos a turma de vocês, nós tivemos metade da aula presencial e a outra metade para liberar vocês para palestra, eu botei o vídeo da turma da manhã. Na sequência, quando a gente finalizar quando a gente, não sei se vocês têm alguma dúvida agora, caso sim, vocês podem me perguntar, senão eu vou assessorar vocês depois dessa aula, depois da teoria de agora, da parte teórica, né, que eu vou explicar e fazer o exemplo. Aí eu vou dividir vocês nos grupos e eu vou assessorar todos os grupos também que quiserem assessorar, né? Eu vou fazer os assessoramentos hoje depois da aula, tá? Mas caso alguém tenha ficado com alguma dúvida aí que queira pontuar, queira me pedir, não tem problema. Sintam-se à vontade, a gente pode fazer isso antes da parte da teoria também. Tá. Então eu vou começar, tá? Gente, então assim, quando a gente fala sobre dimensionamento de água fria, tá? A norma que a gente utiliza é a 5626, tá? A norma, ela era de 98 e ela ficou muitos anos sem revisão e ela foi revisada no ano passado. Então, nós temos a última revisão da norma, que é 2020, porém, não alterou praticamente nada, assim, a alteração foi muito, muito singela. Então, eu particularmente tive uma alteração aqui nos slides, que eu fiz uma atualização, e não notei, assim, nada, não notei nenhuma mudança drástica que justificasse, assim. Então, eu achei, né, nós achávamos que iria vir mais mudanças, que iriam vir mais adequações, mas no fim das contas não teve muito ajuste. Então, a gente está seguindo de maneira correta, tá? A gente vai trabalhar, então, lembrando que a instalação de água fria, ela é uma instalação pressurizada. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, lembram da aula 1, que a gente estava falando sobre condutos forçados, que são condutos que têm a pressão interna diferente da pressão atmosférica? Então, automaticamente eu preciso que o meu condutor, né, ou seja, o meu tubo seja fechado, porque as pressões internas e externas são diferentes. No caso da água fria, a pressão interna do tubo é maior do que a externa. Então, eu não posso, né, não ter um tubo fechado para fazer o escoamento. E para nós, então, coisas que nos interessam, né, as informações e os parâmetros que nos interessam são os diâmetros, então a gente vai aprender a calcular os diâmetros, as vazões e as velocidades de projeto, e também as pressões, né, a verificação das pressões disponíveis nos pontos. Então, de maneira geral, esses são os elementos que são relevantes para nós aqui dentro do projeto de instalações, tá? Então, na aula passada, a gente viu os esquemas que estão em azul aqui na imagem e o que está em amarelinho, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai dimensionar o que está em verde e na aula da semana que vem, a gente vai fazer justamente um exemplo completo. Então, hoje eu vou fazer um exemplo do dimensionamento de ramal com vocês, mas na aula que vem a gente vai pegar um prédiozinho, né, e fazer ele durante a aula para tanto tirar dúvidas, né, como também ter um exercício, ter um exemplo verificado para vocês setarem em sala de aula, tá? Então, hoje eu também trouxe um projeto para mostrar para vocês. Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa relembrar, tá? Nós temos 4 elementos que nós vamos dimensionar: subramal, ramal, coluna e barrilete, tá? Qual que é a diferença entre eles? Gente, o barrilete,
ele é a tubulação que sai da caixa d'água, então é a tubulação que sai e deriva da caixa d'água, até chegar na coluna vertical, tá? Coluna é sempre, tá? Nunca vai ter um outro formato a não ser vertical. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma coluna, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e assim por diante. A tubulação que eu tenho que faz a conexão do reservatório até a coluna, isso aqui é tudo barrilete, tá? Então, isso aqui, ó, tudo barrilete. O que vocês têm que gravar? Coluna é sempre elemento vertical, tá? Lembrem de coluna de concreto? Coluna hidráulica é sempre vertical. Então, toda a tubulação que está a montante, ou seja, antes da coluna, é barrilete, e o que está depois da coluna é ramal, tá? Então, aqui eu tenho barrilete em vermelho, a coluna em preto, e aí em laranjinha, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os ramais, tá? Como que vocês vão identificar a diferença entre um ramal e um subramal? Um ramal, gente, por exemplo, imaginem que vocês têm o apartamento de vocês, tá? Então, vocês têm um apartamento que tem 2 quartos aqui e um banheiro entre os 2 quartos, tá? Imaginem que o hidrômetro de vocês está aqui no corredor, e aí vocês vão pegar e vocês vão fazer o abastecimento desse apartamento. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar da coluna um ramal que vai abastecer esse apartamento, e aí vai ter, por exemplo, uma parte do ramal que vai para a cozinha e um outro ramal que vai para o banheiro. Então, qual que é a lógica aqui? Sempre que for tubulação que abastece vários aparelhos, a gente chama de ramal. A gente só vai chamar de subramal aquele trechinho de tubulação que abastece só um aparelho. Então, vocês vão ter o subramal da bacia sanitária, o subramal da pia de cozinha, o subramal do lavatório e assim por diante. Tirando esse pedacinho de tubulação, o resto tudo é ramal. E aí, como que eu vou identificar esses ramais, tá? Sempre que houver bifurcação, eu vou colocar um trecho de identificação. Então, por exemplo, ó, imaginem que aqui eu tenho aqui nesse canto aqui eu tenho a minha cozinha. Então, eu vim aqui e vou colocar o ponto A, que é a parte final do ramal, né? Aí eu vou vir aqui, ó, tem uma bifurcação. Aqui, ó, eu tenho uma bifurcação. Aqui eu tenho que ter um ponto, ó, então, ponto B. E aqui eu tenho ponto C. E aqui eu tenho o ponto D. Como que vocês vão calcular os ramais? Vocês vão calcular por trechos. Então, bom, o trecho AB é o trecho que abastece a cozinha. O trecho BC é o trecho que abastece o banheiro. O trecho DB é o trecho que abastece ambos. Então, quando vocês forem dimensionar, o sentido de dimensionamento sempre é da ponta para o centro, do menor, né, da menor vazão para a maior vazão, tá? Então, a gente vai sempre dimensionando lá da ponta para a parte superior. Então, por exemplo, o sentido de dimensionamento de um prédio é do subramal em direção ao barrilete. Por quê? Porque vocês concordam comigo que para eu saber a vazão que tem que ter, o diâmetro, desculpa, que tem que ter o barrilete, eu preciso saber das vazões do meu prédio. E para eu saber as vazões, eu preciso calcular todos esses caras aqui antes. Então, eu calculo o subramal primeiro, depois os ramais, depois as colunas e, por último, os barriletes. Porque o cálculo, ele depende do somatório das vazões. Então, eu tenho que ir admitindo, criando, né, constatando o somatório das vazões. Então, eu preciso começar lá da ponta e ir vindo para a parte superior do prédio, tá? Tranquilo até o momento? Qualquer coisa, vocês, por favor, me interrompam, tá? Não tem problema. Às vezes eu falo um pouco rápido também, então
tô tentando, eu tô tentando, eu Sim, tô você tentando, fala um pouco rápido. é que quando a gente fala sozinha, ai, é horrível, porque quando tu vê, tu tá falando, entendeu? Eu falo no normal mais rápido que isso. Então eu Eu tento dar sei. uma maneirada, entendeu? Mas quando a gente fala sozinho, quando tu vê, tu tá tipo a 200 por hora. Eu Oi, tenho uma dúvida. diga. Pode ser, tá, pode ser muito besteira, mas assim, Não, diga. digamos que eu tenha o ramal, o subramal na minha cozinha, eu tenha tipo o subramal da pia, né, da torneira. Uhum. Se eu for instalar uma máquina de lavar louça, eu vou utilizar o mesmo ramal, o mesmo subramal, ou eu vou ter que ter um outro? Não, o ramal tu vai usar o mesmo, mas subramal tu vai criar um novo. Vou criar um novo. Uhum. Tu vai ter que acessar o tubo, né? Então, a Hum, forma correta de fazer, tá? Porque o que que acontece? Muita gente pega e coloca como se fosse um T, né? E aí faz hum. uma bifurcação externa. Só que o que que acontece? Isso pode sim, durante o uso da máquina de lavar louça, desculpa, ela pode ocupar água, faltar água para a torneira da pia. Pode diminuir a vazão. Então, para ficar 100% certo, a gente tem que ligar no ramal, tá? Então, por exemplo, tá vindo o ramal da cozinha, e aí hoje tu tem só, saindo do ramal, tu tem o subramal da pia, né? Tu teria que criar um novo acesso para botar o subramal, desculpa, não ramal, o subramal da pia, tu tem que criar o subramal da máquina de lavar louças. Então, porque daí o subramal, né, o diâmetro do subramal, normalmente ele é menor do que o do ramal. Então, E sim. aí, só é criado, tipo, novos quando vai, tipo, digamos que tu vá comprar uma máquina de lavar louça, vai colocar ali, ou se eu for fazer o projeto e aí, tipo, o cliente tem plano de comprar futuramente algum outro equipamento, ele só pode ser feito na hora que for ser instalado ou ele pode existir e ficar ali até o dia que vai ser usado? Eu não sei se eu soube me expressar. Sim, o ideal, tá? O ideal é a gente deixar já os pontos hidráulicos prontos, mesmo que não seja colocado agora. Por quê? Dá para fazer depois? Dá, sem problema nenhum. Só que sempre quando existe um risco, que é o risco de você trepidar a tubulação para fazer o corte e a emenda para colocar um ponto novo. Então, pode ser que não dê nada, assim como pode ser que tu gere um vazamento. Então, é muito, aí varia muito, às vezes, da sorte, às vezes eu brinco com o meu encanador, às vezes eu brinco com ele e digo, Cris, eu preciso de ti na obra, mas só vem se tu tá com a consciência tranquila e não pecou muito durante essa semana, porque senão nem vem, eu brinco com ele, porque o encanamento é sensível, ele é o cano de PVC, ele não é resistente, né? Não é uma tubulação extremamente resistente. Então, o que que acontece? O que que a gente sempre cuida muito na hora de fazer reforma e ajuste? É que quando a gente faz o ajuste, a gente não mexa muito na tubulação existente. Então, se der para deixar a espera, eu deixaria uma espera com o registro de espera, que é aquele na ponta, sabe? Por dentro do móvel mesmo, faz um furinho com serra-copo no móvel e aí coloca o registro, ele é desse tamanho assim, tranquilo, tá? E se não der, aí no futuro vai ter que ser aberto, né, na parede, um pedacinho da parede, e vai ter que ser achado o cano e feito o T e a saída de água. Eu só não recomendo o pessoal fazer como eu comentei, tipo, que nem, vamos supor que vocês têm aqui o subramal da pia, né? Aí a gente vem e daí o pessoal coloca, eu já vi isso, daí o pessoal coloca um T aqui, ó, e bifurca e faz um abastecimento de outro equipamento. Se for uma máquina um pouco mais robusta, uns 12, 14 serviços, bem provavelmente vai dar problema no abastecimento da pia. Então, vai faltar água, né, para o abastecimento da pia.
Então, tem que tomar bastante cuidado aí nessa parte de ajuste, digamos assim. Normalmente, hoje em dia, as construtoras estão deixando ponto, hoje em dia. Mas nos apartamentos antigos, a gente tem que fazer. Não tem muito esquema. E o esgoto é a mesma coisa, tá? Então, o esgoto, a gente tem que fazer a conexão com um elemento novo. Então, funciona da mesma forma. Obrigada. Imagina, e não é... E assim, gente, uma coisa... às vezes vocês me falam isso, né? Tipo, eu acho que é uma pergunta besta. Não se preocupem, tá? Não existe isso. Tá? E pro ponto número 1, não existe isso. Por quê? Porque às vezes é uma dúvida que muitos de vocês têm. E ponto número 2, melhor vocês perguntarem aqui, independentemente do que seja, do que efetivamente quando sair dessa disciplina vocês vão estar formados em projeto hidráulico, né? Então, acabou o projeto hidráulico para vocês, é uma disciplina. Então, não saiam com dúvidas, ainda mais dúvidas que vocês sabem que a gente consegue aqui conversando e tal, e a gente vai se ajudando. Então, não se preocupem com isso, tá? Prof, só deixa eu ver se eu entendi, então, o que é um subramal. Eu posso riscar em cima da tua tela? Eu tenho uma foto. Aqui, ó. Deixa que eu já te coloco. Ó. O subramal, tá? Aqui, nessa foto aqui fica mais fácil, por isso que eu quis trocar. Nessa fotinho, sabe o trecho aqui, ó? O trecho que abastece a bacia? Sim. Isso aqui é um subramal. O trecho que abastece o chuveiro, que é só o chuveiro, isso aqui é um subramal. Agora, o que abastece todos os aparelhos aqui, ó, isso aqui é um ramal. Entendeu? Tá, sim. Deixa eu anotar aqui. Eu tinha entendido ao contrário. Não, subramal, até se tu olhar aqui, a ordem de dimensionamento, subramal é a parte que conecta um aparelho, e aí o ramal é mais de um. E aquele que desce o registro de gaveta é coluna, né? Não, a coluna é só a parte geral de distribuição. É aquele tubo que é só esse aqui, ó. Que tá aqui no exercício, tá? Quando ele entra no apartamento... É o registro de gaveta, né? Ali na outra foto? Não. Aquele é só a descida no cômodo. Então, o que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes, a gente passa os encanamentos pelo forro, e aí, quando entra no banheiro, por exemplo, a gente desce na parede e bota o registro. Mas isso tudo continua sendo ramal, tá? A única parte que é coluna é quando a gente tem aquela coluna de distribuição mesmo do prédio, que ela é antes do hidrômetro. Pode. Entendeu? Então, é a coluna antes quando a gente desce, daí entra no pavimento, coloca os hidrômetros, a partir do hidrômetro é tudo ramal. Porque o ramal, ele é que nem barrilete, ele pode ser tanto horizontal como vertical, tá? Bom, e como que... Aí aqui, ó, como que a gente faz... Eu passei direto essa foto, era essa foto que eu queria, na verdade, estava no outro slide. Então, olha só, isso aqui que eu quero dizer para vocês, ó. Então, aqui eu tenho a tubulação de água fria e a tubulação de água quente. Isso aqui, pessoal, são ramais, tá? Por quê? Porque normalmente a gente tem a ligação justamente pelo forro. Tem dois tipos de fazer distribuição de água nos apartamentos, casas, etc. Normalmente, a maioria dos projetistas ou trabalha com distribuição pelo piso, e aí sobe nas paredes, ou pelo forro e desce nas paredes dos pontos, né? Para abastecer os pontos. Eu, Michele, trabalho com o forro, não trabalho com o piso. Por questão, que são duas lógicas de projeto diferentes, tá? Quando a gente distribui a água pelo piso, a perda de carga é menor, porque a altura é menor, e a gente tem menor uso de tubulação, tá? Quando eu faço pelo forro, a gente gasta mais com tubulação, mas eu, Michele, prefiro por questão de manutenção no futuro.
eu acho muito ruim fazer manutenção hidrossanitária no piso, embaixo do porcelanato. Então, eu acho... Aquele edifício que a gente mandou o projeto ali, ele que eu mandei o projeto, no caso, para nós fazer, ele foi feito tudo pelo forro. Tudo pelo forro. Assim, não existe, Lembra que sabe, até Lucas? teve um outro edifício que foi feito da construtora, ele era maior e eu acho que foi menos cano do que esse agora. Ele é bem isso, assim, passar tubulação pelo forro é gastar um pouco mais com tubulação. Porém, o meu objetivo é fazer obras que durem bastante e que tenham uma vida útil legal, tá? Pensando nesse sentido, para mim é mais coerente fazer no forro, porque o forro de gesso é muito mais fácil fazer manutenção. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que isso não tem certo e não tem errado. É uma decisão do projetista. Porque se você faz pelo piso, a tua prioridade é orçamento. Se você faz pelo forro, a tua prioridade está sendo manutenção. Então, vocês entendem que não é questão de certo e errado, é questão de qual projeto tem uma prioridade diferente do outro. Então, vocês vão ver projetos com tubulação pelo piso e vocês vão ver pelo forro, tá? Então, nenhum deles está errado. Aí vai do projetista, vocês vão ter liberdade quando fizerem o projeto de vocês para identificar por qual vocês querem passar. Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, ó, aonde que é subramal aqui nesse meu projeto, ó? Aqui eu tenho o subramal do chuveiro, aqui eu tenho o subramal da bacia sanitária com válvula e aqui eu tenho o subramal do lavatório, perdão. Aí, se vocês olharem aqui, ó, não dá para fazer com quadrado, peraí. Esta tubulação aqui, ó, tá? Ela é toda ramal de... Opa! Aqui. Eu tô ficando vesga, eu quero esta aqui. Ramal. Tentando fazer um negócio reto, mas não é fácil com o mouse. Aqui é o nosso ramal de água fria, tá? Então, ele vai abastecer tanto o chuveiro, como a bacia, como o lavatório, tá? E como que dimensiona o subramal? O subramal, gente, ele é dimensionado por uma tabela. Então, vocês vão entrar nessa tabela, que é da norma 5626, e aí vocês vão ter, então, o aparelho e o diâmetro mínimo, tá? Então, por exemplo, o lavatório, aqui, ó, tem o diâmetro nominal mínimo de 15 milímetros. Precisa ser de 15? Não. No mínimo, tem que ser 15. Tá? Então, é o diâmetro mínimo de cada aparelho. Então, pro subramal, vocês só vão olhar a tabela, essa tabela aqui, tá? E colocar os diâmetros. Então, não tem cálculo, na verdade, é só identificação. Tranquilo? Sim. Beleza. Então... Professora, outra pergunta. Em questão de barulho, do barulho de tubulação e coisa nada, quando passa água faz barulho, alguma coisa, né? De esgoto, principalmente. Passando por cima ou passando pela laje, ele não interfere. O barulho é a mesma coisa. Porque se tu passar pelo piso, né, ou pelo forro, a água, a gente vai fazer uma verificação de velocidade para ela não ultrapassar 3 metros por segundo. E aí ela não vai fazer ruído. O problema é o esgoto, que o esgoto é queda livre, né, quando ele tá na coluna. Aí, no tubo de queda, né, aí tu tem que fazer um tratamento. Aí sim, o esgoto a gente faz um shaft com isolamento acústico, porque senão ele faz barulho mesmo, não tem que fazer. Mas para a água é muito tranquilo, assim, normalmente não tem som, né, no escoamento. Mas o esgoto? O esgoto, sim, o esgoto é terrível, meu Deus. Então, assim, gente, para o ramal, nós temos 2 métodos de cálculo. O método da vazão máxima possível e da vazão máxima provável. O método da vazão máxima possível, ele
como o próprio nome diz, ele é usar pensar como se todos os aparelhos estivessem sendo usados ao mesmo tempo agora. Então, imaginem, por exemplo, vocês dimensionando um prédio, tá? Seria dimensionar um prédio para todas as torneiras, todos os chuveiros, todas as pias, tudo está sendo usado ao mesmo tempo. A gente sabe que isso não acontece. Então, esse método a gente não usa, tá? Nós não usamos porque ele é um método que só se usa em casos extremos específicos. Por exemplo, quando a gente tem um cinema, vocês vão dimensionar um cinema. O cinema vai ter os banheiros do cinema. Vocês concordam comigo que 99% das vezes o banheiro do cinema, perdão, vai estar sendo usado ao mesmo tempo, que é quando acabar o filme? Porque, claro, vai ter um que outro que vai no banheiro no meio do filme, mas é muito pouco. O normal é o povo sai do cinema, vai no banheiro e vai embora. Então, existe uma sobrecarga na estrutura hidráulica em um único momento, tá? Então, para esse caso, eu preciso dimensionar os meus equipamentos, as minhas tubulações, para que elas liguem e sejam usadas ao mesmo tempo. Mas para o uso residencial, não. Tá? Então, uso residencial, a gente vai usar o método da vazão máxima provável, que é a estatística de uso simultâneo de aparelhos. Então, não é tudo ao mesmo tempo agora. Mas, para fins de conhecimento de vocês, esse método da vazão máxima possível, ele é muito simples. Vocês vão entrar nessa tabela aqui, vocês vão pegar, por exemplo, vamos pensar o banheiro do cinema que a gente estava pensando até agora. Vamos pensar que esse banheiro do cinema eu estou agora criando um exemplo, tá, gente? Vamos pensar que esse banheiro do cinema tenha 15 lavatórios, tá? 15 lavatórios, vocês vão vir aqui e vocês vão achar o peso relativo do lavatório. Então, o lavatório tá aqui, ó. Peso relativo 0,3, tá? A gente vai simplesmente pegar e fazer 15 lavatórios vezes 0,3. Então, isto dá 15 vezes 4,5. Então, esse é o dado estatístico de peso de cada aparelho. Já explico o que é, tá? Mas vocês só vão ter que pegar esse número aqui, que a gente acabou de calcular, e encontrar ele aqui nesse ábaco luneta. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho de 0 até... Aqui eu tenho soma de pesos, tá? Quando a soma de pesos dá de 0 até 1,1, eu tenho 20 milímetros de diâmetro. Quando dá de 1,1 a 3,5, eu tenho 25 milímetros. De 3,5 a 18, que é o nosso caso, né? Porque o 4,5 está aqui no meio, está por aqui. Então, o meu diâmetro da tubulação é 32 milímetros. Então, para o meu caso, para abastecer os 15 lavatórios do meu cinema, eu precisaria de uma tubulação de 32 milímetros. Só isso. Então, é um método super simples, porém, contudo, entretanto, todavia, ele é um método que superdimensiona ao extremo as tubulações. Por isso que a gente não usa ele em instalações residenciais. Mas ele é muito simples, é só vocês virem na tabela de somatório de pesos, que é essa tabela aqui, somar todos os pesos de todos os aparelhos e entrar aqui no ábaco para ver qual o diâmetro que vocês precisam utilizar. Só isso. Porém, como eu falei, não é um método que seja... a gente não usa pelo motivo do superdimensionamento. Então, vocês imaginem fazer um prédio usando a vazão total dos aparelhos. Imaginem que um apartamento tem, no mínimo, um banheiro e uma cozinha. No mínimo. Né? Então, no mínimo, vai ter um lavatório, um chuveiro, uma bacia sanitária, uma pia de cozinha e um tanque, uma máquina de lavar roupa. Mínimo, esses aparelhos. Então, imaginem a gente imaginar tudo isso funcionando ao mesmo tempo, todos os apartamentos. A gente ia ter quase encanamento de esgoto para transportar água. Então, por isso que para nós a gente não utiliza. São casos muito específicos que vocês vão usar esse método aqui, tá? Deu para entender? Esse aqui?
super fácil, que dá até para desconfiar. Mas ele é fácil, só que é bem que nem eu falei, sabe? Ele é tão simples que ele super mega dimensiona. Então, é inviável financeiramente usar esse método, por isso que a gente só usa em casos muito específicos, que nem eu falei para vocês. Bom, é o exemplo, tá? Eu tô no shopping, tá? O banheiro do que tem lá dentro do cinema. Esse eu posso dimensionar nesse método. Ou, eu vou ter um vestiário não, desculpa, o banheiro do estádio de futebol. Aí, sabe? Então, essas coisas muito específicas a gente pode usar esse método, mas não para o dimensionamento inteiro daí. Você usa só para aquele trecho lá de dimensionamento, que é realmente necessário. Porque senão vocês vão ter tubulações gigantescas, de diâmetros, né, gigantescos. Bom, mas vamos para o nosso método, que é o que vocês vão usar. E que assim, gente, não se preocupem que ele não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ele é um método similar, só que ele usa uma estatística de uso. O que significa isso? Significa que existiu uma pesquisa, lá em 1980 e poucos, que fez uma relação estatística entre vazão do aparelho, quantidade de vezes que a pessoa usa aquele aparelho por dia, e a simultaneidade dos aparelhos. Então, o que eles pesquisaram? Isso é uma pesquisa de campo, tá? Quantas vezes você usa o teu lavatório do banheiro por dia? Por quanto tempo, em média, é esse uso? Sabe? E aí eles estudaram, bom, olha, num prédio, uso residencial, a estatística é que em torno de 30% dos aparelhos estejam sendo usados ao mesmo tempo, no máximo. Então, a gente usa esse dado estatístico. Então, a gente foi ajustado o cálculo para trabalhar com uma parcela, ou seja, uma parte, né, da simultaneidade de uso. Porque daí a gente consegue ter custo-benefício em projeto, tá? Então, eu vou fazer com vocês, durante a explicação, eu vou fazer o exemplo desse banheiro aqui. Eu peguei ele da internet, tá, gente? Só para a gente fazer mesmo sem muito rigor. Eu poderia ter desenhado, né? Mas eu pensei, não, eu vou pegar um simples da internet, daí sem muito rigor, que eu digo assim, nas cotas e tudo mais, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de como que funciona. Então, eu peguei esse banheiro bem simples, ele tem um lavatório, bacia sanitária com caixa acoplada e chuveiro com um misturador, tá? Então, tem água quente e água fria. Aí eu coloquei aqui para vocês que a gente considera o ponto hidráulico do lavatório no eixo da bancada, aqui no ponto hidráulico do chuveiro no eixo do box, e a altura, então, né, dos pontos em relação ao piso, que está aqui, ó, o piso acabado. Então, eu tenho, ó, por exemplo, o ramal de água fria, que é esse aqui, tá a 80 centímetros do piso. O lavatório, ponto do lavatório, que é este aqui, né, está a 60 centímetros do piso. Da bacia sanitária, 20. Do registro de pressão do chuveiro, 1,10. Do registro de gaveta, 2 metros, tá? E do chuveiro em si, aqui em cima, 2,20. Então, eu fui colocando no olho, tá? Isso que eu quero dizer, tipo, eu não fui colocando escala nem nada. Fui só colocando no olho pra gente poder fazer um exemplo durante a aula. E aí eu peguei uma outra planta baixa aqui também da internet, com cotas, pra gente poder calcular esse banheirinho aqui durante o exemplo. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, identificar o ramal. Primeira coisa, tá? E aí, como que vocês fazem a identificação? Eu, Michele, gosto de trabalhar com letras, tá? Então, eu gosto de trabalhar com números para colunas e letras para ramais. E no subramal eu não boto nada, eu boto o nome do aparelho, tipo subramal do lavatório, subramal, entendeu? Então, eu faço assim, a norma recomenda, mas aí assim, a norma recomenda usar a letra e número também, mas ela deixa livre para o projetista fazer como quiser. Então, se vocês quiserem trabalhar com número romano, letra e número, isso não é relevante. O relevante é que tem que identificar de alguma forma. Então, por exemplo, imaginem que aqui está o ramal que está no forro, né? Então, eu vou sair do forro e vou descer na parede aqui, ó, para abastecer o meu banheiro.
Então, esse aqui é o ramal do banheiro. Eu vou nomear ele como ramal AB. Então, no início do trecho, o primeiro ponto, e no final, que é este ponto aqui, né? Aqui termina o meu ramal, é o ponto B, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam fazer sempre é nomear. Então, e uma observação, ó. Temos um novo ramal sempre que houver bifurcação, exceto quando a bifurcação for para formar o subramal. Então, por exemplo, que é esse caso aqui, ó. Aqui na bacia sanitária vocês têm uma bifurcação. Só que não é para fazer um novo ramal, é para fazer um subramal. Então, aqui não considera como ramal, porque é só um aparelho. Isso aqui é um subramal. Assim como isso aqui, ó, é um subramal do lavatório, assim como isso aqui é o subramal do chuveiro, tá? Mas quando vocês têm bifurcação no ramal, aí tem que colocar trechos diferentes. Bom, colocaram, então, primeira coisa, né? Identificar. Segundo ponto, dimensionar os subramais. Então, a gente vai lá naquela tabelinha e vai ver, ó, eu tenho um banheiro, né? Então, eu tenho um lavatório, um chuveiro, um misturador e uma bacia sanitária com caixa acoplada. Então, eu venho aqui e eu tenho, ó, vaso sanitário com caixa de descarga, 15 milímetros, chuveiro, 15 milímetros, lavatório, 15 milímetros. Então, o subramal, que é o quê? Os trechos só do abastecimento daquele, né, daquele aparelho, está circulado aqui em laranja, o dimensionamento da norma, no mínimo, são 15 milímetros, tá? Então, até agora, a gente só identificou o ramal e dimensionou os subramais. Para dimensionar o ramal em si, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, verificar o peso relativo de todos os aparelhos que contemplam um ramal. Então, eu tenho os 3 aparelhos, né? Bacia sanitária, deixa eu pegar aqui, ó. Bacia sanitária com caixa de descarga. Então, o meu peso relativo é 0,3. O meu chuveiro, ele é com misturador, então o peso é 0,4. Cuidem que tem o chuveiro elétrico, tá? Que é o chuveiro só de água fria, que o peso dele é 0,1. Então, no caso do nosso exercício, o chuveiro é misturador. Então, ele é 0,4. E o lavatório, tá? Ele é 0,3. Então, eu somo. Então, eu identifiquei, ó. 0,3 é o peso relativo da bacia sanitária, 0,4 do chuveiro e 0,3 do lavatório. Bom, o quarto passo é eu justamente somar esses pesos relativos, que é o peso do ramal. O ramal está abastecendo os 3 aparelhos, então eu preciso somar os pesos desses 3 aparelhos. 0,3 mais 0,4 mais 0,3 dá 1. Então, o peso do ramal é 1. Esse peso, gente, ele é um dado estatístico, tá? Ele é adimensional. Não tem, a gente não tem unidade. Então, ele é só um dado estatístico mesmo daquele estudo que eu falei para vocês antes, tá? Bom, depois de somar os pesos, a gente vem para o quinto passo, que é calcular a vazão. Então, vocês vão usar esta formulazinha aqui, que é 0,3 vezes a raiz do somatório de pesos. Então, a gente vai pegar este valor aqui, que é o nosso somatório de pesos, e vai substituir aqui na equação, tá? Então, vai ficar assim, 0,3 da fórmula, raiz de 1. Raiz de 1 é 1, vezes 0,3, 0,3. Então, a vazão no ramal AB é 0,3 litros por segundo, tá? Lembrando que o ramal AB é o banheiro que a gente está calculando agora, então, bacia sanitária, lavatório e chuveiro, ok? Depois, e aqui eu coloquei para lembrar, ó, o peso P é um dado experimental, estatístico, em função do tempo de uso, do intervalo de uso e da vazão do aparelho. Então, ele não tem unidade. Só coloquei aqui para lembrar vocês. Calculada a vazão, a gente vai descobrir o diâmetro. E aí, agora, o que vocês vão fazer, tá? Esse ábaco aqui, ele é um ábaco que a gente vai ter 3 colunas de ábaco, e eu coloquei ela aqui juntinho
para que vocês tenham todas elas, mas ele é um em cima do outro, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Isto aqui é uma parte do ábaco, aí depois vem esta aqui, e aí depois vem essa aqui, ó, embaixo. Ele é uma continuidade. Só que para vocês conseguirem enxergar tudo, eu coloquei um do ladinho do outro. Mas se vocês observarem aqui, ó, os pesos, eles aumentam de baixo para cima, ó. Então, os pesos aqui... Ai, não vou botar em cima. Aqui, ó. Os pesos aqui, ó, ele aumenta de 0 chega até 10 aqui nesse ábaco, e aqui ele parte de 10, ó. Então, 10 até... Acho que vai até 1000, isso. Aí aqui 1000 até... Nem sei quanto, não consigo enxergar. Até 100.000, acho que é. Então, vocês não vão usar todos juntos. Vocês vão usar ou um, ou outro, tá? Normalmente o primeiro. Porque os pesos relativos aqui. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O nosso somatório de pesos é a primeira coisa que eu vou achar. O peso está aqui na lateral direita do eixo do ábaco. Então, o eixo do ábaco é aqui, ó. Ai, eu quero limpar. Espera aí, só um pouquinho. O eixo do meu ábaco, gente, tá bem aqui, ó. Tá? À direita desse eixo, eu tenho os pesos. No nosso caso, o meu somatório de pesos deu igual a 1. Vocês lembram? Então, eu venho aqui, acho 1. E aí, eu traço aqui onde tem o risquinho do 1, eu traço uma linha para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque aqui na esquerda, eu vou ter as vazões, tá? Então, ó, a vazão e os diâmetros. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram que a gente calculou a vazão e deu 0,3? Então, tá aqui, ó, vazão 0,3. Eu cortei com a linha em cima, mas tá escrito 0,3. E aí, ó, qual que é o diâmetro que o meu ábaco me dá? 20 milímetros. Então, vamos fazer alguns valores aleatórios para vocês entenderem melhor. Imaginem que o meu somatório de pesos tivesse dado 4. Então, aqui, ó, somatório de pesos deu 4. Eu venho aqui, traço uma linha para a esquerda. O meu diâmetro seria 25 milímetros. Aqui, ó. Por quê? Porque a linha do diâmetro são essas linhas aqui, ó. Então, esta coluna aqui representa um diâmetro de 15. Daqui até aqui representa um diâmetro de 20. E daqui até aqui, diâmetro de 25. Prof, e se o meu peso der um valor que pega 2 diâmetros? Por exemplo, se eu pegar aqui 3, como sendo o meu somatório de pesos. Se a gente puxa o 3 para a esquerda, vocês observam que ele corta, né, tanto a linha do 20 como a linha dos 25 milímetros. Aí, pessoal, sempre usem o valor superior, tá? Então, quando ele cortar, o ábaco cortar dois trechos, né, 2 diâmetros diferentes, usem o diâmetro imediatamente superior. Por quê? Porque, pelo que o Lucas comentou, pela verificação da velocidade, que é o nosso próximo passo. Quando a gente usa diâmetros muito pequenos, a velocidade interna aumenta. Então, muito provavelmente, a verificação da velocidade de vocês, que é o nosso próximo passo, não vai passar. Então, já usem o diâmetro superior, que aí passa tranquilo normalmente, tá? Dúvidas sobre o ábaco? Prof, eu tenho uma dúvida que não é sobre o ábaco. Na primeira tabelinha que a gente achou que todos os equipamentos eram 15 milímetros. Uhum. Eu já iria usar aqueles 15 milímetros, daí eu não entendi por que aqueles não poderiam ser, tipo... É que são coisas diferentes. Aquele era o subramal, esse é o ramal. Os 15 milímetros é só o subramal. Na saída da torneira, eu vou ter 15 milímetros. Isso, mas daí no trecho de tubulação horizontal, que é aquele que abastece os 3 aparelhos, aí não posso usar o 15. Aí eu tenho que calcular por aqui. Tá, daí a gente vai usar o 20, que foi o que a gente calculou. Uhum.
Isso aí. Então, entendi. Obrigada. Imagina. Beleza. Então, o nosso próximo passo, como eu já dei o spoiler, né? Agora a gente já calculou, determinou o diâmetro, e aí eu fui colocando aqui, ó, pessoal, nos slides depois tem, tá? Então tá explicadinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a velocidade. Eu tenho 2 verificações de velocidade para fazer. A norma, pela questão de ruído, ela me pede que a velocidade dentro do tubo não seja superior a 3 metros por segundo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a minha velocidade, para ver se o valor que eu tenho deu menor do que 3. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que vocês têm que fazer é, vocês calcularam o diâmetro, né? Mas lembra que eu comentei com vocês que os cálculos de água fria sempre são com o diâmetro interno. Então, a gente calculou o diâmetro de 20, que é o diâmetro nominal, ou seja, o diâmetro externo. Para eu saber o diâmetro interno, eu tenho que verificar o tipo ou a tubulação, eu tenho que saber a marca que vocês escolheram. Eu coloquei da Manco aqui, tá? Quem escolheu Tigre, enfim, qualquer outra marca, só vocês têm que colocar essa tabelinha aqui, porque vocês precisam desta informação aqui, ó, gente, que é a espessura. No nosso caso, 20 milímetros de bitola tem uma espessura de 1,5 milímetro. Então, o tubo de 20, na verdade, internamente tem 17 milímetros, tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam fazer no projeto de vocês, de acordo com a marca que vocês escolheram. Não sei se vocês escolheram a Manco, Tigre, Crona, etc. Então, como eu deixei livre a marca, daí essa informação pode mudar um pouquinho, tá? Mas eu tinha que fazer o exemplo aqui para vocês e eu usei a Manco. Então, na Manco, o diâmetro nominal de 20 é interno de 17, tá? O que a gente vai fazer? Vamos calcular a área do tubo, área interna, que é a área útil. πd ao quadrado sobre 4, tá aqui, ó, 17 milímetros é o nosso diâmetro, né, interno. Já dividi por 1000 para ser em metro, né? Então, π vezes 0,017 ao quadrado dividido por 4 dá 0,000227 metros quadrados. Então, essa aqui é a área interna do meu tubo. Usando esta fórmula aqui, ó, vazão igual a área vezes velocidade, eu consigo calcular a velocidade. Porque eu já tenho a vazão calculada. Foi o nosso terceiro passo, o segundo ou terceiro passo, calcular a vazão, que tinha dado 0,3 litros por segundo. Só que cuidem, eu estou usando metro e aqui litro. Lembram que litro é igual... Ai, vou pegar o texto. Litro é igual a decímetro cúbico, tá? Para eu transformar litro para metro, eu tenho que dividir por 1000. Daí eu tenho metro cúbico. Então, eu já peguei aqui na fórmula e já dividi para vocês também 0,3 dividido por 1000, para a gente ter a vazão em metro cúbico por segundo. Daí é só substituir. Vazão igual a área, 0,000227, vezes a velocidade. A área está multiplicando, passa para lá dividindo. A minha velocidade que eu encontrei é 1,32 metros por segundo. Esse valor tem que ser menor que 3 metros por segundo. Então, nesse caso, 1,32 menor que 3, show de bola. Passamos na primeira verificação, tá? Então, esse é o primeiro ok em relação à velocidade. Dúvidas? Tranquilo? Temos uma segunda verificação, que é em relação à velocidade máxima de cada diâmetro. Existe uma formulazinha, pessoal, que a gente vai calcular, que é 14 vezes o diâmetro. Aqui, ó, 14 vezes a raiz do diâmetro interno da tubulação. Isso aqui é uma velocidade máxima de cada diâmetro de tubulação. Então, por exemplo, a velocidade máxima aceitável para o diâmetro de 17 milímetros
é 14 vezes a raiz de 0,0017. Então, a velocidade máxima para esse tubo não é mais 3, é 1,82. Então, além de ser menor que 3, ela tem que ser menor que esse valor aqui, que no nosso caso é 1,32 é menor que 1,82. Então, segunda verificação, passou, show de bola, podemos bater o martelo em relação ao diâmetro da tubulação, tá? Então, se passar por esses dois crivos de velocidade, vocês podem dar ok no diâmetro que vai passar, show de bola, vai funcionar bem tranquilo, a vazão vai ser satisfatória. E se não passar? Se não passar, aumenta o diâmetro, tá? Chegou ali, uma das verificações, de velocidade não passou, aumenta o diâmetro para o valor imediatamente superior. Então, se deu, no nosso caso deu 20, né? Se não tivesse passado, a gente teria que aumentar para 25 e testar de novo. Ok? Antes da gente falar de perda de carga, dúvidas? Dimensionamento é isso aí, pessoal. Todas as tubulações, ramal, coluna e barrilete, o dimensionamento é o mesmo. É essa fórmula aqui. E aí eu, como sou uma pessoa muito querida, entendeu? Eu sou um amor de pessoa, eu tenho uma tabela que eu vou passar para vocês. Eu quero ver vocês me amaldiçoarem no final do semestre. Não pode, entendeu? Tô sendo querida. Que eu normalmente não passava essa tabela. Essa tabela aqui, gente, é uma tabela de cálculo que ela já está pronta, tá? Vocês podem usar ela, quem não quiser usar, não precisa. Mas, por exemplo, ó, meu ramal AB. A minha soma de pesos tinha dado 1, né? Coloquei aqui 1. Já calcula a vazão em litro por segundo e em metro por segundo, tá? O diâmetro nominal, a gente escolheu 20, né? E a espessura da manco é 1,5. Já temos aqui diâmetro interno, área da tubulação e a velocidade real e a máxima calculada para vocês. Então, quem quiser usar, eu vou disponibilizar essa tabela para vocês. E aqui tem também as tabelas, ó. Na aba tabelas, tem a tabelinha aqui, o ábaco, a tabela de perda de carga, a tabela de pesos e a tabela da manco de espessura de material. Tá? Beleza. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação agora. Deu para entender essa parte de dimensionamento? Vocês ficaram com alguma dúvida? Importante, gente, que se ficou alguma dúvida, vocês falem, não tem problema. Cuidados que vocês têm que ter com as unidades, principalmente, tá? Cuidem para ver se os cálculos de vocês tá metro cúbico com metro, se tá litro, se daí tem que trocar de milímetro para metro. Como no projeto, né? Normalmente tipo assim, tubo a gente compra em milímetro. Aí a velocidade a gente mede em metro por segundo. A vazão a gente mede em litro. Essas unidades, elas não se conversam. Milímetro é uma coisa, litro é decímetro, entendeu? Então, assim, tá tudo desparelhado. Quando vocês forem fazer o cálculo, cuidem para que essas unidades estejam ajustadas. Isso é muito importante, tá? É muito comum que a gente, no projeto, que a gente pegue e aí dá um valor absurdo. Aí tu vai olhar a tabela, vai olhar o cálculo e é a unidade. O cálculo em si, a estrutura do cálculo tá certo, mas a unidade não tá configurada. Daí dá uns valores, tipo, completamente, assim, bizarros, assim, um valor muito alto, muito baixo, então tem que tomar cuidado, tá? Buenas. E aí, tem a famosa perda de carga. Lembra que eu falei para vocês que era muito, muito, muito importante? Por que que é muito, muito, muito importante? Eu vou só tirar daqui porque eu quero fazer um desenho lindo. Quero fazer um desenho para vocês, que vocês sabem que eu sou uma desenhista de mão cheia, né? Só que não. Mas é que é mais fácil de explicar com desenho. Mesmo sendo um desenho ruim, vai ser mais fácil. Então, olha só. Quando a gente
fala sobre perda de carga, lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos que calcular, eu quero este slide aqui, eu quero este aqui, mas eu quero botar ele aqui no meio. Aqui. Bom. Então, olha só. Lembra que eu tinha comentado com vocês que a gente ia precisar fazer a verificação da pressão no ponto mais desfavorável do prédio? Então, isso aqui é um croquis, tá? De um edifício. Se vocês analisarem aqui, sumiu o meu negocinho do meu Zoom, que beleza. Não sei o que tem isso aqui, gente. Não sei. Vai assim mesmo, tá? Cada vez que eu entro em modo apresentação, ele buga aqui o meu Zoom e sai o pincelzinho, sai tudo ali, eu não consigo enxergar nada. Lembra que eu comentei com vocês que a gente precisava fazer a verificação das pressões no ponto mais desfavorável. Lembra que na primeira aula eu estava comentando sobre pressão, e aí lembra que eu desenhava o tanque assim, ó, cheio de água, e daí eu dizia que os pontos, né, então eu tinha 2 pontos, né, tipo o ponto A e o ponto B. Aonde que eu tenho maior pressão? Vocês lembram? No ponto A ou no ponto B? No B. No B, né? Porque a pressão, ela aumenta, né, conforme a gente tem mais profundidade. Por isso que no mar, quando a gente mais afunda, né, quando a gente vai mais profundo, maior é a pressão. Então, eu pergunto para vocês, se a gente sabe que a pressão, imaginem que esses tubos aqui, ó, aqui eu tenho a minha coluna água fria 1, aqui eu tenho a minha coluna água fria 2, aqui eu tenho a minha coluna água fria 3 e água fria 4, tá? E aí eu tenho aqui o meu reservatório. Isso aqui é o meu reservatório, ó. Tá? Em que posição, em qual parte do prédio nós vamos ter maiores pressões de água nas tubulações, né? Me ajudem. Onde é que a gente vai ter pressão maior? Em qual ponto? Ó, eu tenho aqui vários pontos. Ó, ponto 1, 2, 3, 4, 5, até o 9 lá embaixo. No 9? No 9, sempre as maiores pressões vão estar mais longe, mais afastadas, então mais para baixo do reservatório. Por quê? Porque a pressão aumenta com o ΔH, né? Então, quanto maior o ΔH, maior é a pressão. Então, aonde que eu vou ter problema, posso ter problema de falta de pressão nas tubulações? Pressão baixa. Se eu, por exemplo, vou ligar lá um aparelho, ele não funciona porque não tem pressão suficiente. Desculpa, não te escutei. E daí falhou. Número 1. No ponto 1, que é a cobertura, o apartamento da cobertura, né? Então, sempre nos apartamentos de cima, eu preciso verificar se a minha pressão mínima é suficiente. Porque o que a norma me fala? A norma me pede 2 verificações em relação à pressão, tá? Ela me diz assim, a pressão máxima em instalações residenciais não pode passar de 40 MCA, ou seja, 40 metros de coluna de água. E a pressão mínima não pode ser menor que 1 MCA. Então, pela nossa lógica que a gente estava falando agora, a pressão máxima eu tenho que verificar no pavimento de baixo. E a pressão mínima eu tenho que verificar no pavimento de cima. Então, eu tenho que fazer 2 verificações. Se a minha pressão máxima lá no pavimento 1, né, que no caso para nós aqui é o ponto 9, mas é o primeiro pavimento que está aqui, ó,
tá? Se aqui nesse pavimento a minha pressão não é maior que 40 MCA. E como que eu faço isso? Gente, olhem aqui, ó. A gente tem as cotas aqui, ó, tá? Dividam 40 por 3.3, 3 metros, 3.3 é a altura média de um pavimento, né? Então, se a gente dividir 40 por 3.3, eu tenho 12, ó. O que significa isso? Significa que os prédios, a partir de 11 pavimentos, vamos pensar assim, a gente precisa começar a projetar sistemas de alívio de pressão máxima, lá nos apartamentos do térreo, primeiro, segundo andar, enfim, depende da altura do prédio. No caso de vocês, como são apartamentos de 4 pavimentos, vocês não vão ter problema com pressão máxima. Agora, vocês podem sim ter problema com pressão mínima, que é lá na cobertura. Se eu estou dizendo para vocês que pressão precisa de ΔH, qual é o aparelho hidrossanitário que tem menor distância entre o aparelho e a caixa d'água? Lá no apartamento da cobertura. Qual o ponto que eu tenho menor distância entre o aparelho e o reservatório, a caixa d'água? Um chuveiro. Uhum. Então, a verificação que vocês vão fazer é a pressão no chuveiro da cobertura, do último pavimento. É uma verificação que vocês têm que fazer. Por quê? Porque a pressão, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar a diferença, ou seja, imaginem que o chuveiro está aqui, ó. O chuveiro está aqui nesse ponto 1. Então, o meu chuveirinho aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Qual que é a lógica aqui? O meu chuveiro vai ter um ΔH, ó. Tá aqui, o abastecimento do reservatório tá aqui, ó. Então, a saída do reservatório tá aqui. A cota tá marcando aqui, ó. O ΔH entre o fundo do reservatório e o chuveiro, a minha distância, né, tá marcada aqui, ó. Então, nesse caso, são 4 metros, né? Então, a minha pressão disponível do sistema são 4 MCA, tá? Qual que é o esquema aqui? Eu preciso ter 1 MCA sobrando no chuveiro. Então, o que acontece? A gente vai calcular a perda de carga, tá? Agora, para eu poder ter escoamento sem usar pressurizador, a minha perda de carga da tubulação saindo, fazendo todo esse esquema aqui, ó, saindo aqui, deixa eu pegar outra cor, saindo aqui do reservatório, saindo para o barrilete, fazendo o barrilete, indo para a coluna e indo para o ramal, não pode ser maior do que 3 MCA. Para ainda sobrar 1 MCA de carga em cima do chuveiro, para ele funcionar. Entende a lógica da verificação que vocês vão ter que fazer? Então, vocês vão ter que calcular a perda de carga em um ponto, que é do reservatório até o chuveiro. Então, vocês vão ter que calcular a perda de carga unitária, o comprimento total da tubulação e o comprimento equivalente das peças, igual a gente fez na aula 2, e fazer o ΔH menos a perda de carga. Gente, muito provavelmente, mas muito provavelmente não vai dar, tá? A maioria dos prédios não tem pressão suficiente e não é um problema. A única questão é que a gente vai ter que pressurizar a coluna, só isso. Não tem mistério. Sim, não é um problema, então não se preocupem. Oi. Eu tenho um exemplo. No apartamento aqui que eu aluguei, a água é horrível. Uhum. O chuveiro sai meio pingado só. Uhum. A máquina, ela demora um século para encher. Tem até medo que vai queimar a máquina. Bem provável, tá? Se é uma máquina com placa, provavelmente. É uma daquelas máquinas novas, boa, sabe? É provável que queime. Daí até eu chamei o cara para ver, ele disse, que isso é normal, que não vai queimar a máquina, que não tem problema nenhum. Eu liguei todo o registro, a água sai do mesmo jeito, não mudou nada. O chuveiro a gente vai ter que comprar um negócio para botar pressão nele, porque senão é capaz de queimar o chuveiro também. Sim. E então, qual é o andar? A gente tá no terceiro, no último. Então, a parte de baixo, que é a loja,
daí o segundo pavimento, que também é apartamento, e o nosso, né? Uhum. São, se não me engano, acho que são 5 ou 6 apartamentos, eu acho, uma coisa assim. Uhum. Eu acho que tem 3 por andar, uma coisa assim. Mas a água é muito fraca mesmo. Tem que É pressurizar. bem ruim. Uhum. Bem ruim. O que isso não pode, tá? Não pode ficar assim, isso não é normal. E o que eu te indico é justamente é condomínio? Como que tem condomínio? Sim, tem condomínio. Então, A o gente paga condomínio, imagina, o pressurizador de um prédio, vocês não vão gastar nem R$ 1.000 um pressurizador para um prédio de pequena proporção. E aí pressuriza a saída do reservatório, resolve o problema de todo mundo. E aqui, assim, até que nem na casa do meu pai e da minha mãe, que é um pouco mais antiga também, que é apartamento, eles têm mais de um registro. É um registro para cozinha, um registro para lavanderia, um registro para os chuveiros. Aqui tem um registro inteiro só para o apartamento. Não, a Então, gente faz, a norma recomenda pois é. um Então, quando a gente registro. fecha, tipo, a gente fecha o registro, acaba a água no meu apartamento inteiro, sabe? Não é só no banheiro, não é só na cozinha. Então, Sim. acaba no apartamento inteiro, sabe? É bem, eu não sei se isso é mal feito ou o quê, mas eu sei que é uma A loucura. norma recomenda, tá? Isso é um erro, na verdade, de projeto. A norma recomenda que se coloque um registro por cômodo molhado. Então, tipo, um no banheiro, um na cozinha, né? Admite-se, por exemplo, quando a gente tem cozinha e área de serviço junto, por exemplo, sabe quando é integrado, assim, que é tipo sem parede, que é só. Sim. Aí tudo bem tu não ter dois. Mas quando tu tens um pouquinho mais separado, assim, a gente sempre faz registros duplos. Isso é padrão, assim. Então, mas eu, né, solicitaria o pressurizador, porque assim vai começar a estragar os equipamentos de vocês. Não tem, assim. Eu não sei como é que é nos apartamentos de baixo, porque a gente entrou agora, mas tem gente que mora aqui há anos, sabe? Então eu não sei como é que é a pressão dos outros apartamentos. É que mas quanto mais para baixo, melhora. Baixo. Sim, aqui é muito fraco mesmo. Quanto mais para baixo vai melhorando. Então, às vezes, na cobertura não dá pressão. A gente fez um projeto de um loft, e aí no pavimento, né, são 2 pavimentos, né? No pavimento superior a gente teve que pressurizar. E aí nós pressurizamos todo, né? O apartamento, mas a cobertura inteira, todas as unidades da cobertura tiveram que ser pressurizadas, porque não tinha pressão suficiente, assim. Então, eu não sei nem por que o povo tenta. É muito difícil conseguir, gente. A gente tem muito registro, muita peça, dá muita perda de carga. Então, eu, por exemplo, nos meus projetos, eu nem boto mais, eu boto direto pressurizador. Porque é pressurizador, por mais que tu fique no limite da pressão, um banho com pressão adequada é outro conforto. Então, mesmo que tu fique ali, eu tenho 1,2 MCA de pressão disponível. Cara, não vai ser um banho bom, assim, vou ser bem honesta com vocês. Tipo, não vai ser um banho de qualidade, que tu vai poder colocar aquele chuveiro grande e tal. Não vai ser ok. Tipo, sabe? Aquela coisa assim, não tá tão ruim, mas não tá bom. Entendeu? Então, o ideal, assim, é sempre pressurizar casas, né? E pressurizar o último pavimento de prédio. Normal. Pelo menos, né? A maioria das vezes tem que pressurizar os 2 últimos. Mas o último é padrão. Normalmente tem que. Então, a lógica que a gente vai fazer agora é essa verificação aqui, tá? É justamente calcular a perda de carga e aí para ver quanto a gente vai perder de energia nessa nossa tubulação. Então, por isso que eu só quis fazer falar com você sobre isso antes, porque eu acho que é mais fácil de entender. Então, por exemplo, vocês já tiveram a verificação de perda de carga. Aqui eu coloquei a fórmula de Fair Ripple, tá? Por que eu coloquei essa fórmula? Porque essa fórmula já vem transformada as unidades. A vazão é em litros por segundo e o diâmetro está em milímetros. Então, ela é uma fórmula mais direta,
Mas quem quer usar Hazen-Williams, isso é livre, tá, pessoal? Vocês podem usar a fórmula que vocês quiserem. Então, calcula-se a perda de carga nos tubos. Então, por exemplo, para nós aqui, no nosso exemplo, 8,69 vezes 10 na 5, a vazão em litros por segundo é 0,3 e o meu diâmetro interno é 17. Então, a perda de carga em metro por metro de tubulação são 0,15113 MCA por metro. Então, esse é o primeiro cálculo que vocês vão fazer, tá? Aí, na sequência, vocês vão calcular a perda de carga das conexões. E aí, lembram que a gente fez a perda de carga equivalente? Então, nós tínhamos que fazer duas coisas, né? Contar as peças e identificar nessa tabela aqui o comprimento equivalente de cada uma. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui circulando em laranja os joelhos. Então, aqui em laranja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joelhos. Em roxinho tem 2 T's. E em vermelho tem os 2 registros, um de gaveta e um de pressão, tá? A gente sabe que o diâmetro é 20 milímetros, então aqui, ó, o joelho de 90 graus é 1,2, T de saída lateral é 2,4, registro globo, que é o pressão, né, é 11,4 e o registro de gaveta 0,2. E aí é só a gente multiplicar e somar. Então, 6 joelhos vezes 1,2 dá 7,2 metros. 2 T's de 2,4 são 4,8, mais 11,4 mais 0,2. Nesse caso desse banheiro, o comprimento equivalente das peças são 23,6 metros. Então, o que significa isso de maneira bem simples? Se eu trocasse essas peças, são 10 peças, né? 6 joelhos, 2 T's e 2 registros, por metro de cano, seriam 23,6 metros de cano para ter a mesma perda de carga do que essas conexões. Então, a gente calcula essa aqui e a gente calcula o comprimento real da tubulação, tá? Então, o que eu fui fazendo aqui, ó? Isso aqui que eu quero falar para vocês que eu fiz mais ou menos no olho, tá? Aí depois, no projeto de vocês peguem a cota bem certinho, sabe? Tipo, aqui deu tantos centímetros, aqui deu tantos centímetros. Aqui, o que eu fiz? Eu sei que o meu registro de gaveta tem altura de 2 metros. E eu sei que o meu ramal tem altura de 80 centímetros. Então, daqui até aqui, tem 2 menos 8, né? Então, tá aqui, ó, 2 menos 8. Eu sei que daqui, até o eixo do meu lavatório, tem 50 centímetros, que o lavatório tinha 1 metro, né? E o eixo estava bem no meio. Mais os outros 50 centímetros do lavatório, mais 35 até a bacia sanitária, mais 35 até outra parte da bacia sanitária, mais 45 centímetros até o eixo do chuveiro. Então, isso aqui que eu quero dizer para vocês, que é estimativa, tá? Como eu não peguei um projeto real, eu peguei um projeto de internet, eu não tenho as cotas. Mas daí vocês peguem as cotas bem certinho para fazer o comprimento real da tubulação, tá? Deu 3,35 metros o comprimento real do ramal, só do ramal. Então, vocês vão fazer o comprimento só, tipo, do trecho este aqui, ó, que seria o nosso ramal, tá? Até aqui. O que eu vou desenhar agora em vermelho é subramal. Então, isso aqui não precisa entrar no cálculo, tá? E aí, a gente fazia o quê? A gente achava o comprimento virtual, lembram? Que era somar o comprimento real mais o comprimento equivalente. Então, 3,35 mais 23,60, a gente tem um comprimento virtual de 26,95 metros. Se eu multiplicar pela minha perda de carga unitária, que é 0,15113, eu tenho 4,0729 metros de perda de carga, só nesse banheiro. Então, se eu pegar esse banheiro aqui, isso que eu tô... Perda de carga, pessoal, eu calculei só do banheiro. Aí eu tenho que calcular a perda de carga do ramal do apartamento e mais até o barrilete. Então, vocês concordam comigo que é virtualmente impossível eu ter o pavimento da cobertura sem pressurizador? Porque imaginem que eu tivesse naquele exemplo que a gente estava falando agora, ó. Eu tenho 4 metros de ΔH disponível e eu já perdi 4 pontos não sei o que só no banheiro.
fora o restante da perda de carga da tubulação que vem antes. Entenderam? Então, essa é a única verificação que vocês têm que fazer, tá? E aí, inclusive, eu coloquei na tabela também. Se vocês olharem aqui, ó, na tabela de água fria, tem, ó, comprimento real. Vocês podem complementar, perdão, e ela vai calcular, ó. Ela bota o comprimento real, bota o comprimento equivalente e ela vai calcular o comprimento virtual. E ela já vai calcular para vocês também a perda de carga unitária e a perda de carga total. Então, a tabela já está setada aqui para fazer o cálculo automático, tá? Tranquilo? E aqui o que eu falei antes para vocês, ó, recomendação da norma, 40 MCA para pressão máxima. Isso foi o que mudou da norma antiga para a revisão do ano passado. Antigamente, pessoal, a pressão mínima era 0,5 MCA e agora é 1. Tá? Então, só o mais impactante, assim, que mudou foi isso, tá? E por que mudou? Por causa dos aparelhos. A gente está tendo aparelhos com maiores vazões. Então, os chuveiros estão ficando maiores, né? Os aparelhos estão desenvolvendo, digamos assim. Então, por isso que a norma mudou também e veio para 1 MCA. Então, tá aqui, ó, pressão mínima 1 MCA. Isso é revisão da norma já de 2020, tá? E aqui eu coloquei o procedimento de cálculo em cada coluna da tabela, que eu vou passar para vocês, eu coloquei bem certinho o que é cada coisa que vai. Então, na coluna 1, 2, 3, sabe? Então, para vocês depois terem, caso vocês tenham dúvida, o procedimento de cálculo escrito para vocês, tá? Então, eu não vou repassar tudo, mas eu gosto de especificar por que eu coloco, porque às vezes vocês têm uma dúvida, daí tem a informação escrita lá para buscar a informação. Então, por exemplo, ó, imaginem que nesse prédiozinho aqui que eu peguei a foto para vocês, imaginem que eu tenho 4 metros, então, né, disponíveis de ΔH. Aí ele está me dizendo que 1,51 é a perda de carga no trecho. Como que eu sei a pressão disponível? 4 menos 1,51, que é isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o ΔH disponível menos a perda de carga até o ponto mais desfavorável. E aí verificar. É um ponto só de verificação. Prof, mas eu verifiquei na cobertura e eu acho que o segundo, o apartamento de baixo também vai dar problema. Pode, se vocês quiserem fazer o cálculo, pode fazer, mas eu recomendo a pressurização já direto, se vocês tiverem problema na cobertura, já pressuriza pelo menos os 2 pavimentos de cima, tá? Tranquilo? Eu tenho só mais uma observação para falar com vocês sobre o barrilete. Daí depois eu já vou abrir para assessoramento. Sobre a parte de cálculo. Tranquilo? Tá dando... Eu sei que as dúvidas vão surgir, né, pessoal? Não se preocupem quanto a isso, mas assim, deu para ter... Ficou claro, assim, a parte, pelo menos, da explicação? Ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Tranquilo? Então, assim, o último assunto da aula de hoje, que já está bem densa, é em relação ao barrilete, tá? Coluna, barrilete e ramal, o método de cálculo é esse aqui que vocês viram agora, tá? A única coisa que vai mudar é que o ramal vai ser o somatório de pesos daquele ramal, aí a coluna vai ser o somatório de pesos de todos os ramais que estão ligados nela, e o barrilete vai ser o somatório de pesos de todo o prédio. Só muda isso, mas o método de cálculo é sempre o mesmo. Mas o que eu preciso falar com vocês sobre o barrilete não é nem sobre o cálculo, é sobre a instalação, tá? Nós temos 2 formas de instalar barriletes, a forma unificada e a forma ramificada. Por que eu falo sobre isso? Porque uma preocupação, o maior problema que acontece com o reservatório é a falha na estanqueidade. Quando a gente perfura muito o reservatório, é muito difícil manter a estanqueidade ao longo do tempo, tá? Então, quando vocês forem fazer o barrilete, vocês têm que escolher se o sistema vai ser unificado ou ramificado. O sistema unificado, o que acontece, tá? Ele
é um pouco mais complicado, porque do próprio reservatório saem diversas ramificações. Então, o barrilete, ele é unificado em relação à coluna, tá? Então, tem aqui uma imagem, mas cada ramificação do barrilete corresponde a uma coluna. Então, se eu tiver 4 colunas no prédio, eu vou ter 4 acessos de barrilete no reservatório. E assim por diante. Então, o que acontece com isso, tá? Eu consigo fazer manutenção, enfim, é um pouco mais simples, porém, eu tenho muitos pontos de acesso no reservatório. E isso, particularmente, eu, Michele, não gosto, porque eu acho que dá muito problema com vazamento. E aí a gente tem o sistema ramificado, que é o quê? É eu sair com a tubulação de saída de abastecimento e, a partir da saída, ramificar. Então, eu não ramifico na saída do reservatório, eu ramifico depois. Então, eu vou instalando T's ao longo do barrilete e eu vou fazendo novos trechos de barrilete do próprio barrilete. Aí, eu só tenho 1 ou 2 acessos na minha caixa d'água. Então, particularmente, eu acho, né, mais seguro. O que vocês têm que cuidar com esse tipo de barrilete aqui? Vocês enxergam que se vocês colocarem um registro aqui, por exemplo, e aí quando vocês forem fazer uma manutenção nesse cara aqui, esse outro tem que ficar sem água também? O ponto crucial do sistema do barrilete ramificado é que o registro tem que ficar na coluna e não no barrilete. Porque daí, se vocês têm que fazer a manutenção na coluna 1, a coluna 2 não precisa ficar sem água, e assim por diante, tá? É a único detalhezinho que tem que cuidar, é o posicionamento dos registros. E a norma fala justamente sobre isso, ó. Então, todos os pontos, barrilete, coluna e ramal têm que ter registro de gaveta, obrigatoriamente. Então, 1 no barrilete, 1 em cada coluna e 1 no início de cada ramal. É obrigatório, tá? Cuidem com uma coisa que vocês normalmente acontece, e aí eu sempre peço para ter atenção. Sabe quando vocês têm 2 banheiros, um colado com o outro, tipo fazendo as costas do banheiro, fazendo um com o outro? Às vezes vocês me pedem assim, prof, mas eu posso, tipo, eu tenho um banheiro aqui e um banheiro aqui, né? Então, um de costas pro outro. Eu posso abastecer um e daí do outro, e do primeiro banheiro abastecer o segundo? Pode, só que vocês entendem que este banheiro aqui não vai ter registro, porque quando vocês passam para um cômodo para ir para o próximo, né, vocês automaticamente limitam o cômodo posterior ao anterior. Então, se eu tiver um problema no banheiro, no primeiro banheiro, o segundo vai ficar sem água também. Então, tentem não fazer isso, tá? Tentem fazer sempre ramificações, tanto pelo piso como pelo forro, mas que prevejam manutenções isoladas dos cômodos molhados, tá? Um bom projeto toma um tempo para resolver essas questões, tá? Cuidar a pressão mínima, que é o caso de vocês, e as vazões e as velocidades de projeto. Basicamente, esse é o grande segredo aqui de um bom projeto. A bomba, eu vou postar para vocês uma aula de bomba para fins de... Não sei se eu vou conseguir falar sobre ela na aula propriamente dita, mas se eu não conseguir, se faltar tempo, eu vou disponibilizar a aula para vocês pronta, daí vocês conseguem assistir a parte de bomba também. O tempo de enchimento são 6 horas, e tem que cuidar, uma das questões mais importantes é cuidar o limite de velocidade, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês, antes de eu fazer a chamada e abrir para assessoramento, aqui, um projeto que eu fiz, que para mim foi o projeto mais tenso que eu já fiz mais difícil que fazer projeto de prédio umas 500 mil vezes.
Essa aqui é uma casa que a gente fez, tá? Ali no escritório no passado. E elas são 3 pavimentos. E 3 pavimentos e cobertura. Então, a gente tem pavimento terra, pavimento de segundo andar, subsolo e cobertura. Então, são 4 pavimentos hidráulicos dessa casa. E ela tem água fria, água quente, água cinzas, água de recirculação de água quente, sistema triplo de aquecimento com água, com solar, elétrica e gás. Deixa eu pensar o que mais, irrigação, enfim. O hidráulico desta casa foi o negócio mais louco que eu já fiz na minha vida. Então, eu sempre mostro ela porque ela tem todas as observações que vocês podem imaginar, tá? Começando aqui pela cobertura. A cobertura é em laje, né? Em laje impermeabilizada. Coisas que vocês têm que tomar cuidado, tá? Detalhamento de reservatório. Tem que fazer? Tem que fazer. Aonde é que está o extravasor? Quem que é a limpeza? Os registros? Qual que são os diâmetros? Então, ó, a gente tem a coluna de recalque, diâmetro de 25. O reservatório, 2.000 litros, né? A coluna de água pluvial, mais uma vez, ó, CAP, aí cada um delas vai ter um nome. CR, coluna de recalque, 1. CAP, coluna de águas pluviais, 2. Aí, limpeza, extravasor, etc, tá? Tem que ter, quem vai fazer no CAD, tem que ter legenda. Então, por exemplo, ó, ponto de água, altura, registros, ponto de ducha, hidrômetro, troca de sentido, tubulação descendo, tubulação subindo, joelho. Então, tem que ter tudo bem certinho. Aí, aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eram as ventilações e aqui era onde ficava o reservatório. Então, aqui são as placas solares, tá? Aqui o boiler e aqui o reservatório de água fria e aqui fica o aquecedor de passagem, no shaft do lado do elevador. Então, olha só, a gente sai do reservatório, o que a gente tem que fazer? Ó? Colocar sentido de tubulação, então a água vem para esse sentido aqui, registro de esfera, então aqui, ó, pressurizador de água fria, tá? E as colunas dentro do shaft. Então aqui é mais... Eu esqueci de baixar, fazer um download dos isométricos, tá? Semana que vem eu mostro os isométricos para vocês. E aí, qual que é a lógica? Esse aqui é o segundo pavimento. São 3 banheiros simples e um banheiro da suíte principal com spa e chuveiro e cuba dupla. Então, a gente descia aqui do lado do elevador de monta-carga, a gente tinha o shaft, onde eu tinha a coluna de água fria, 32 milímetros. Aí, olha só, o que a gente tem que cuidar? Ó, lembra que eu postei para vocês o material de simbologia de projeto? Isso aqui significa que ela está descendo. Aí aqui a gente tem então uma mudança de direção e ela vem para a direita. Um joelho, e aí assim, ó, não se preocupem não economizem informação, ó. Passagem do ramal, distribuição pelo forro, diâmetro 32 milímetros, altura 2,80 em relação ao piso acabado, tá? Aí ele vem para cá, ó, e vem aqui a gente tem uma bifurcação, ó. Então aqui é uma parte do ramal que vai lá para o banheiro principal, e aqui é uma outra parte do ramal que abastece esses 2 banheiros aqui, tá? Aqui ele tá preto e branco. Então, por exemplo, ó, eu venho com o ramal aqui, entro no banheiro, faço um registro de gaveta, e aí faço a distribuição para os registros de pressão do chuveiro, e aqui a parte dos monocomandos aqui do lavatório e do spa, tá? Então, aqui é o segundo pavimento, aqui é o primeiro pavimento. Esse aqui é o primeiro pavimento. Então, mais uma vez, ó, a mesma coluna, ela sai, passa pelo forro, vem, abastece o lavabo, abastece aqui na lateral, a gente tem a cozinha. Então, cozinha com a geladeira, com lava-louça, etc. E aí, aqui a gente tem os isométricos. Todos os cômodos molhados têm os isométricos, que são o 3D da tubulação, que foi isso que eu esqueci de fazer o download. Desculpem. A aula que vem eu lembro de trazer o isométrico e o memorial para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Isso tudo, gente, é pelo forro, ó. Sempre eu faço pelo forro. E aí, por fim, o subsolo, que é onde a gente tem a adega, a parte de salão de festas e a parte de garagem e infra de piscina.
Então, mesma coisa, ó, a mesma coluna abastece toda a casa e ela vem bifurcando ao longo dos cômodos e dos ambientes, tá? Coisas que são importantes. Não economizem nas informações. Eu sempre falo para o pessoal, quando a gente faz projeto, é que não precisa ser só desenho, tá? Vai botar nota de projeto? Pode botar, não tem problema, tá? Vocês podem fazer nota de projeto, ó, vocês podem colocar aqui, ó, abastecimento, Corsã, ver nota de projeto, que tá aqui, que a gente fez o teste e não chegava pressão suficiente lá no condomínio. Então, a gente teve que botar o hidrômetro aqui e fazer uma nova casa de máquinas que não estava prevista no arquitetônico e colocar uma bomba para conseguir subir os 4 pavimentos da casa, né? 2, 3 mais a cobertura. Então, essas questões a gente tem que explicar para quem está executando, senão quem está executando não consegue fazer, tá? Então, são alguns detalhes que eu queria mostrar para vocês. E na aula que vem eu lembro de trazer os isométricos, que era o principal, na verdade, e eu acabei esquecendo. Eu achei que tinha junto na prancha faz um tempinho que eu fiz, e daí eu me esqueci de conferir. Fiz também a diretriz de projeto, vou postar para vocês junto com a tabela, as diretrizes de projeto hidro, que eu esqueci de postar, na verdade. E aí já fica tudo organizado. Dúvidas, enquanto eu vou abrindo aqui a chamada? Eu vou postar, na aula da semana que vem tem o restante da parte de indicação de projeto. Claro que assim, gente, eu não sei, a maioria de vocês vai usar BIM, eu acho, né? Então, acho que a parte do CAD, não sei se algum grupo dessa disciplina vai usar o CAD para fazer, ou já direto no Revit? Porque o Revit não tem esse problema, né? O Revit, ele funciona direto, então não precisa fazer o isométrico, a gente só tira a perspectiva. Beleza, vamos lá. Amanda? Presente. Ana Carolina? Presente. Ana Caroline? Presente. Sinara? Presente. Eduarda? Deixa eu ver aqui. Oi. Tive que voltar aqui. Fábio? Presente. Júlia? Aqui. Lara? Aqui. Lariane? Aqui. Larissa? Presente. Lucas? Aqui. Maria Cecília? Aqui, prof. Marlon? Presente. Matheus? Tô aqui. Nadine? Tô aqui. Natasha? Aqui. Rafael? E Tainara? Presente. Beleza. Então, assim, gente. Vou pausar a gravação. Posso dividir